Bom, boa tarde a todos. Sobre que eu vou ter a oportunidade de me vingar. Sem brincadeira, né? Depois dessa homenagem emocionante, nós vamos aqui para o 10º painel, que já começa prometendo pelo título novas concepções cratológicas. Os dois vão explicar o que é uma concepção cratológica, direito administrativo e governança. Então, em primeiro lugar, eu passar a palavra para a professora Patrícia Regina Pinho Sampaio, que é professora de Direito Administrativo da FGV do Rio e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é o Rio, que é uma exímia palestrante. Já aprendi muito aqui sobre CAD em outras palestras aqui da professora. Então, sem mais delongas, para poder aqui aproveitar e já começar a contar o reloginho. Então, Patrícia, você tem a palavra. Obrigada, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o convite do IDAERJ, né? Agradecer muito, acho que as horas que o professor José Carlos dedica, a generosidade com que ele dedica tempo para organizar e fazer com que esse nosso congresso continue. Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis, junto, né? Sempre muito inspirados nós pelo professor Diogo e pelos ensinamentos do professor Marcos Juruena. Mas quem não deixa a peteca cair da parte organizacional e faz a coisa acontecer. Então, eu queria realmente deixar aqui o meu agradecimento. Queria também deixar a informação de que o meu colega de mesa vai explicar o significado do título desta nossa mesa. Eu deixei para ele, de forma muito generosa, esta tarefa de explicar. E já que passando então para o nosso tema, né, eu pensei que uma forma que eu poderia, não tendo sido aluna direta do professor Diogo, mas tendo sido sim e sendo eternamente aluna dos seus ensinamentos, né, o professor que se dedica a escrever e ao escrever poder reproduzir as ideias e poder então permitir com aquele que não tem a oportunidade do contato físico possa igualmente se beneficiar dos seus conhecimentos, tem também uma generosidade muito grande e eu sou muito aluna, me sinto muito aluna por tudo que li do professor Diogo. E numa das áreas que eu costumo trabalhar, que é a área de regulação, né, de direito regulatório, o professor Diogo foi um dos que pioneiramente defendeu a tese do poder normativo das agências, inclusive com a possibilidade de deslegalização. Então, eu queria usar esse ensinamento do professor Diogo para nos introduzirmos na discussão, que eu queria trazer aqui alguns pontos para reflexão sobre o tema da regulação da atividade econômica ligada à governança. Quer dizer, o professor Diogo, quando escreveu, né, nesse livro O Poder, Direito e Estado, em homenagem ao professor Marcos Juruena, nos ensaios dele, ele reproduziu um ensinamento que ele já tinha colocado anteriormente, da ideia de que o poder legislativo não pode dar conta de tudo, então que nós temos sim que nos abrir para um novo pensamento sobre o papel do legislador e o papel da administração na produção de normas. E ele nos falava, né, de uma maneira, diria, otimista sobre esse processo de produção normativa dentro das agências, dizendo que isto era uma flexibilização necessária, buscando para que se buscasse a eficiência potencial do conteúdo dessa norma, que estaria mais próxima à realidade dos fatos, seria mais técnica, menos vaga, isso nos traria uma maior precisão e por isso nos ajudaria inclusive a questão da consensualidade na administração, o que nos traria segurança jurídica, né? Então, nesse mesmo texto, ele nos falava, né, quer dizer, que esse poder normativo feito por entidades técnicas especializadas e menos amarradas do que o legislativo, né, nos traria uma eficiência quanto ao tempo, não é? Porque nós tínhamos que considerar que a dinâmica desses mercados e da própria sociedade contemporânea não parecia compatível na maior parte das matérias com os pesados e demorados processos legislativos que são próprios e inerentes das casas parlamentares. E por isso nós precisávamos, né, que normas, principalmente de temas mais tecnológicos, pudessem ser tratadas de forma mais dinâmica, com corpos menores,
mais ágeis e mais técnicos e que também mais rapidamente nós pudéssemos revogar aquilo que se tornou obsoleto. Bom, então foi para isso que nós constituímos então as entidades reguladoras e criamos, né, um arcabouço institucional para dar uma maior autonomia a essa atividade regulatória, que não nasce com as agências reguladoras. É importante que nós sempre lembremos disso, né? A regulação do Estado sempre houve, mas nós trazemos essa ideia de uma entidade administrativa autônoma como uma construção institucional que vai ter relevância para o resultado final que vai ser entregue. E qual é o resultado final que se quer entregar, né? Afinal de contas, o que quer o regulador? O regulador quer que a regulação, as normas que ele faz e os contratos que ele fiscaliza sejam cumpridos. Mas nessa história muitas coisas acontecem. Eu gosto bastante desse tripé, né, que a OCDE coloca, de que para a regulação ser cumprida é preciso se ter conhecimento, vontade e capacidade de cumprir. A questão do conhecimento vai muito com o que o professor Diogo colocava na sua lição, com a qual eu abri aqui esse nosso diálogo, quando ele diz que esses corpos devem ser técnicos, porque isso vai trazer uma eficiência da norma que vai ser produzida, e essa norma, portanto, ela vai ser mais clara, mais concisa, vai ser mais facilmente revogável, e a gente vai conseguir ter uma maior clareza, menor risco de contradição e de normas que não fazem sentido entre si. E esse ponto é muito importante, porque não se pode cumprir o que não se conhece, não se pode cumprir o que não se entende. O segundo aspecto do tripé é a questão da vontade, quer dizer, é preciso que um dos aspectos importantes para a norma reguladora ser cumprida é que o regulado queira cumpri-la. E o regulado pode querer cumpri-la de duas formas, né? Uma razão, porque ele tem receio da sanção, mas nós temos aí várias evidências de que confiar única e exclusivamente na sanção como meio de conseguir que a regulação seja promotora de bem-estar social vai ter um resultado limitado, porque vai ter um ônus inerente ao processo, porque tem a capacidade mesmo de pagamento dessas multas, e hoje, né, nós temos aí alguns casos paradigmáticos de valores estratosféricos de multas que não guardam sequer relação muitas vezes com a gravidade da infração que foi cometida, e aquilo vira uma bola de neve que nem nos traz um serviço melhor, nem nos traz uma efetividade da regulação. Então, nessa questão da vontade, entra uma segunda dimensão que ganha cada vez mais relevância, que é a dimensão do eu tenho vontade de cumprir a norma porque eu entendo, porque eu adiro àquela norma, porque aquela norma faz sentido, ela é racional. E é nesse momento que nós vimos muitos dos mecanismos de consulta pública, audiência pública, análise de impacto regulatório, a relevância do processo administrativo, para tentar fazer um engajamento. Logicamente não vão ser de todos os stakeholders o tempo todo, mas o máximo possível que nós consigamos, né, uma norma mais racional, dentro daquela ideia de que a norma mais racional provavelmente vai ser menos descumprida. E o último ponto, que tem a ver um pouco com esse, é a questão da capacidade de cumprir. Eu posso ter a norma clara, eu posso ter vontade de cumpri-la, mas se tem uma desproporção muito grande entre o ônus econômico de cumprir aquela norma e a minha capacidade econômica de efetivamente fazê-lo, a regulação também vai se frustrar. Então, em resumo, o que o regulador quer depende desse tripé, e esse tripé também vai estar muito embasado na questão de você ter um bom processo normativo de elaboração da norma e, de outro lado, de você ter uma fiscalização presente que torne aquela norma, né, que é conhecida, que tem adesão e tem capacidade de ser cumprida, que ela realmente seja crível. Mas muita coisa acontece no meio do caminho, ou tem acontecido e tem nos dificultado, né, de efetivamente obter os resultados pretendidos de acordo com a lição do professor Diogo. Então, a primeira é desconhecimento e dúvidas interpretativas quanto ao conteúdo da norma, normas que não se entendem, normas que parecem contraditórias entre si, normas que muitas vezes não estão facilmente disponíveis ao administrado, e nós precisamos lembrar que o administrado não é o advogado, né? O administrado deveria ser ou empresário, ou consumidor, ou usuário, ele deveria ser capaz de minimamente ter clareza do que ele tem que cumprir e não tem. Os custos elevados desse processo de regulação e de cumprimento dessas normas, né?
falhas no processo de convencimento dos grupos afetados, então as consultas meramente cosméticas, a análise de impacto regulatório, que em âmbito federal, né, já hoje em dia já está normatizada na maioria das agências, mas ainda é uma promessa, na maior parte dos casos, a efetiva análise de impacto regulatório com, né, a tentativa de mensuração do custo-benefício, do custo-efetividade, conforme o caso. A questão de muitas vezes você não conseguir comunicar a razoabilidade, legitimidade e racionalidade da norma, e aí de novo eu queria voltar aos processos que são um grande avanço de consultas e outras formas de diálogo, mas que precisam ser cada vez mais voltados a resultados, e falha na fiscalização e monitoramento. E quando essas falhas ocorrem, você pode colocar em xeque a própria reputação do regulador, né? E aí é nesse ponto que eu queria trazer algumas considerações para o nosso diálogo sobre regulação e governança. Quer dizer, a governança, enquanto as regras do jogo, elas importam para o output que nós queremos entregar em termos de uma boa regulação. E essas regras do jogo são, em parte, os processos administrativos, e esse em sentido muito amplo, quer dizer, o processo na regulação vai envolver não só o processo normativo estrito sensu fiscalizatório, mas vai entrar, por exemplo, um programa de planejamento da própria agenda reguladora da agência, vai envolver o planejamento, vai envolver a revisão do estoque regulatório, que é a revogação das normas que se tornaram obsoletas, não estão cumpridas. E essas boas práticas, elas vão trazer, né, pelo menos é o que a literatura nos promete, é que elas vão entregar um resultado melhor em termos de eficiência econômica e de bem-estar social. E o outro lado da questão da governança é propriamente, né, o arcabouço orgânico. E quando nós entramos com as questões de que a agência reguladora é um grande avanço, porque teremos diretorias colegiadas que vão dialogar, que vão ter mandatos fixos, para que não se sintam constrangidos por interesses de curto prazo ou político-partidários, isso tudo faz parte da ideia de governança e a promessa é que se nós fizermos tudo direitinho, né, o resultado final vai ser exitoso e nos entregará uma regulação coerente que vai ser cumprida e mais bem-estar social. O que vem acontecendo no meio do caminho? Muito rapidamente, né? Então, uma primeira questão é a falta de clareza da atribuição das funções, e aí eu queria trazer uma discussão. De que isso não está restrito à esfera administrativa, né? Então, a gente agora, talvez premido por uma questão da política, talvez premidos por uma questão temporal, né, se aproximam as eleições, nós estamos fazendo reformas regulatórias muito profundas por medida provisória. Então, a gente cria a Agência Nacional de Mineração, a gente traz arcabouço teórico para renovar a concessão, para cuidar, às vezes, de concessão de um setor específico, para alterar toda a lógica do processo administrativo sancionador da CVM e do Banco Central, que é um tema muito importante, mas o ponto que eu queria trazer é que não é um indiferente nós tramitarmos isso por medida provisória ou por lei. Por mais que a medida provisória vá ser convertida em lei, o processo legislativo é outro, e se o grande mal do país parece ser segurança jurídica, né, todo mundo agora só quer falar de segurança jurídica, porque nós vivemos na absoluta insegurança jurídica, onde, né, em muitas situações viraram praticamente loteria, né? Então, esse é um ponto relevante, quer dizer, e aí só para trazer um exemplo, quer dizer, muitas dessas medidas provisórias, em alguns casos, estão trazendo matérias gerais que estão deixando para regulamento do executivo decisões muito cruciais. Também é uma outra questão, porque se de um lado eu deslegalizo para o chefe do executivo, o chefe do executivo ainda não tem todas essas exigências de governança que são atribuídas às nossas agências reguladoras setoriais. Quer dizer, enquanto nas agências reguladoras setoriais eu tenho uma série de mecanismos institucionais para suprir o déficit democrático, é a consulta, é a audiência, é o devido processo, é a análise de impacto regulatório, esses instrumentos, eles estão exigidos de forma muito mais tímida quando estão, né, do chefe do Poder Executivo. Então, se nós queremos garantir segurança jurídica no longo prazo, esse é um ponto que me parece de não só menos importância.
Depois, nós temos no âmbito da administração problemas de planejamento de longo prazo por mudanças, às vezes, de arcabouços institucionais ou então instituições que efetivamente não funcionaram, né? Então, só para dar um exemplo, o Conselho Nacional de Infraestrutura de Transportes, que seria, né, o órgão interministerial para pensar o nosso planejamento de logística de longo prazo, foi criado na lei de 2001, levou cerca de 7 anos para ser regulamentado, reuniu-se uma vez e teve agora as suas competências, né, no ano passado, absorvidas pelo Conselho Gestor do PPI, que não é um locus de planejamento de longo prazo, né? O Conselho Gestor do PPI é para entregar projetos de parceria e investimento com o poder público, mas não seria um órgão de planejamento de longo prazo. No setor de energia elétrica, por exemplo, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, o Ministério de Minas e Energia, e temos uma empresa de pesquisa energética que muitas das vezes denominam erroneamente de pesquisa de empresa de planejamento energético, mostrando que há uma certa confusão institucional também sobre, afinal de contas, a quem acomete o planejamento de longo prazo do setor elétrico. E aí as consequências cotidianas disso, né, todo mundo conhece. Eu trouxe aqui, acho que 2 setores que são bastante emblemáticos, né, a infraestrutura de transporte e a energia elétrica. Bom, chegando no âmbito das agências reguladoras, que então teriam esse arcabouço institucional adequado para nos entregar, né, os outputs, que é a reforma do Estado e o papel de redução do papel do legislativo e a absorção da função normativa pela administração, ia entregar, infelizmente nós estamos vendo, né, um processo aí de um certo desmonte já de algum tempo. Seja na nomeação dos diretores, que não acontece, né? Muita interinidade nós tivemos durante aí alguns anos, pouca clareza nas funções, na distinção entre o que é papel do poder concedente da administração direta, o que é papel da agência reguladora. Parece que esse é um eterno dilema, que ninguém sabe muito bem aonde que passa a régua, e quase que vira uma régua que se passa às vezes por setor e às vezes por matéria dentro do setor, e isso traz insegurança jurídica também. E para fechar, né, o conjunto das más notícias, a falta de autonomia financeira e orçamentária. A autonomia financeira está colocada na lei de forma muito ampla, mas aí vem o direito financeiro e orçamentário para transformar, pelo menos em âmbito federal, na questão do caixa único e depois do contingenciamento. Consequências, né? Esse é o Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial, recentemente divulgado, né? Nós ostentamos a não honrosa posição de 81ª economia em competitividade. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que o indicador que mais nos puxa para baixo não é a logística, né? Nós às vezes estamos acostumados a ver nos jornais o problema da rodovia, o porto como gargalo. O que hoje nos puxa mais para baixo no indicador é o indicador de instituições público e privadas, né? Onde nós ostentamos a 120ª posição. É claro que isso é, em grande parte, um resultado, né, do que nós vivenciamos aí com a Operação Lava Jato desde 2013, mas é algo para nos mostrarmos que esse tema de governança, de institucionalidade, de regra do jogo, de devido processo, de arcabouço mesmo orgânico institucional, isso faz diferença grande, né, quando a gente pensa em competitividade, em eficiência de mercado e por aí em diante. E aí, já para concluir, né, o que seria uma boa agenda de governança, algumas boas práticas, né, que poderiam ser, que mereciam, eu acho, um tratamento ou um diálogo maior para uma efetividade? Primeiro, realmente separar o papel do legislativo e do executivo. Nós temos questões setoriais regulatórias, sim, que são urgentes e que estão demandando uma resposta célere, né? Mas talvez criar uma agência reguladora não seja uma matéria para medida provisória. E isso não é um ponto que eu queria destacar, que eu sinceramente acredito que isso não é um indiferente. Isso vai fazer diferença quando lá na frente a gente escuta que o país tem muita insegurança jurídica e que insegurança jurídica o investidor precifica, então ou ele não vem, a licitação está deserta, ou ele vem apenas a taxas de retorno muito expressivas. Então, o segundo ponto, fortalecer as instituições de longo prazo. E aí, só para dar um exemplo, né,
que é um pouco de culpa das circunstâncias, mas, por exemplo, o Conselho Nacional de Política Energética, ele tem 14 assentos. Desses 14, 11 são ministeriais, né? Nós fizemos um levantamento lá na FGV e a gente notou o seguinte: nos últimos anos, a maior parte desses ministérios rodou de ministro mais de uma vez por ano. Eu queria saber que estabilidade, que planejamento de longo prazo pode efetivamente ser produzido num contexto de um conselho que está vivenciando essa prática. Com relação à diretoria das agências reguladoras, é lógico que a gente precisa aprimorar exigências na indicação, assegurar normas claras de substituição para lidar com o problema da vacância, né? Vedar a possibilidade de recondução é algo muito importante para evitar eventuais riscos de captura quando os mandatos estão para se encerrar. E temos que ter regra clara de quarentena. Nos processos de tomada de decisão, precisamos de transparência, procedimentalização, efetividade da análise de impacto regulatório e mecanismos claros de prestação de contas. Acho que é um ponto importante a questão da independência na representação judicial. Acho que é importante assegurar realmente a autonomia das fontes e gestão de recursos. E também, não menos importante, é saber fazer um diálogo com a sociedade. Quer dizer, as agências reguladoras fazem até muitas coisas muito interessantes em prol do interesse público, mas às vezes falta comunicação e a sociedade não entende ainda muito bem, embora passadas 2 décadas, né, que a agência reguladora não é exatamente o PROCON, mas tem sim, quer dizer, o mandato dela é sim proteger o consumidor ou o usuário do serviço, mas numa perspectiva de equilíbrio do sistema e de longo prazo. E, por fim, a gente não pode descuidar de que nós temos um contexto federativo. Então, em âmbito federal, nós temos um projeto que voltou para a Câmara dos Vereadores, dos Deputados. Ele ficou muito conhecido como PL 52 de 2013. Todo dia diz que vai sair, não vai sair, né? Esperemos que sim, que já traz muitas inovações interessantes em termos de requisitos para nomeação de diretor, em termos de processos administrativos nas agências, questão de agenda regulatória, etc. Mas o fato é que, em princípio, quando vier, será uma lei federal, então precisamos cuidar dos outros arcabouços. E aí, só como uma nota de encerramento, né, enfim, que a gente pode debater um dia no futuro, né, o Estado do Rio de Janeiro está tomando uma posição bastante interessante, né, está tramitando agora no segundo semestre deste ano o projeto de lei 3184 de 2017, que pretende unificar as nossas 2 agências reguladoras estaduais, mas não se trata disso, quer dizer, se trata de um projeto de lei que vai trazer uma série de restrições, condições e proteções aos diretores das agências reguladoras estaduais. Então vai trazer normas sobre vedação político-partidária, exigência de experiência técnica, etc. Vai trazer processos muito modernos de gestão, então vai ter processo de estoque regulatório, vai ter processo de prestação de contas, enfim, está no início da tramitação, está na CCJ, vamos ver se realmente vai adiante, mas tem coisas ali muito interessantes em termos de mecanismos de participação, em termos de programa de gestão de risco regulatório, e acho que se for aprovado, vai incorporar algumas dessas preocupações que a gente vem interessando em matéria de governança e regulação. Então, com isso, eu renovo aqui mais uma vez o agradecimento ao professor Diogo pela obra da vida toda e o legado que nos deixa, e ao José Carlos e aos amigos do IDAERJ por sempre serem tão generosos aqui na oportunidade de trazer algum debate para a nossa reflexão. Muito obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Como eu disse, sempre traz temas instigantes. O próximo tema é um tema difícil, que é de monopolização do poder e legitimidade no caso da governança esportiva. O professor Diogo, eu tive que lidar com o COI há muitos anos atrás, na negociação das Olimpíadas, e era um dos poucos que dava alguma luz. Assim, o que é isso? Que entidades internacionais, COI e FIFA, são essas, no âmbito do que se convencionou chamar de direito administrativo global, GAL? Então, só mesmo o Fernando Carvalho Martins para ter coragem de abordar esse tema. Fernando, além de flamenguista, meu amigo e meu chefe,
é mestre em Direito Público pela UERJ, procurador do Estado, atualmente subprocurador-geral do Estado, é professor convidado dos programas de pós-graduação da FGV, EMERG, ESAP, e não está aqui, mas ele está concluindo, ainda não concluiu, uma pós-graduação na Inglaterra em Direito Esportivo. Então, sem mais delongas, passo a palavra para ele. Vou ter que ser indulgente, eu vou cortar a palavra do chefe, não vou ter que dar para ele mais 1 minuto e meio. Obrigado, Rodrigo. Dei um desconto, que o Rodrigo é muito amigo e sempre tem o temor da distribuição de processos administrativos, né? Mas antes de começar, cratologia, a ciência que trata da cracia, o exercício do poder pela força, cortesia de Google. Mas, como disse o Zé Carlos procurou associar o tema de cada palestrante a uma obra, ou um artigo, ou uma expressão conhecida do professor Diogo. No caso aqui, como a gente está falando de governança, a ideia é justamente falar dessas novas formas de exercício de poder. Acertei, Zé Carlos? Passaria na prova oral do Dr. Zé Carlos. Deus, eu lembrando aqui ouvindo aqui o Razan, assim, eu adorei conversar com o professor Diogo todas as vezes que tive a oportunidade disso, mas me senti muito aliviado quando, na distribuição dos examinadores, ele ficou descansando na hora, deixou o Luiz Alberto, foi extremamente generoso, o professor Francisco Mauro Dias, que também compensa um pouco o rigor, né? Eu vi o Carlos ser examinado, nosso colega de concurso, pelo professor Diogo, no ponto de direito financeiro, na banca de administrativo. Deu pena. Assim, pelas perguntas. O meu Carlos é tão competente, conseguiu responder todas, né? Se não respondeu, enrolou bem a beça, porque eu achei ótimo. Mas, bem, gente, todo esse congresso foi feito sob o signo da homenagem, do tributo ao professor Diogo. E eu acho que não haveria melhor tributo que cada um de nós poderia dar, e isso vem sendo dado ao longo desses 2 dias de congresso, do testemunho de como a doutrina dele e daqueles que puderam privar pessoalmente dos seus conselhos, da sua amizade, da sua companhia, de como a conduta e o diálogo aberto que ele sempre proporcionou ajudaram cada um de nós, né? O meu testemunho aqui vai muito na esteira do que a Patrícia Batista falava ontem. Patrícia Batista diz que quando ouve alguém falar de Estado pluriclasse, ela lembra do professor Diogo falando disso. E eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com a expressão Estado pluriclasse foi lendo a mesma revista da APERJ que ela citou ontem, e assim, foi uma virada na minha dissertação de mestrado. Eu escrevi sobre o princípio democrático no mestrado, e eu lutando para tentar dar um foco e organizar as ideias, e eu peguei, a revista tinha saído há pouco tempo, a revista de Direito Político aqui, as revistas eram temáticas, as revistas da APERJ, saiu essa de Direito Político, fui ler o professor Diogo, e aí é impressionante, isso não foi a primeira vez, mas foi a mais marcante, em que você está tentando organizar as ideias, aí li um artigo do professor Diogo e de repente fala assim, é isso aqui. Eu estava embaralhado com tudo na cabeça e o professor Diogo conseguia sintetizar, esquematizar, sistematizar tudo. Então, e essa questão de Estado pluriclasse, foi engraçado a professora Patrícia falar disso ontem, porque faz muito parte do que eu vim falar aqui hoje. Tributo ao Diogo, por meio da ERJ, também vem associado um tributo ao Marcos, né? E a minha palestra aqui é para garantir que algumas tradições do Congresso sejam obedecidas, né? O atraso regimental, a vigília de direito administrativo e a palestra do Fernando Barbalho misturando direito com esporte, né? E eu sempre falo,
qualquer intervenção que eu faça envolvendo direito e esporte também é uma homenagem ao Marcos, que me estimulou muito a estudar isso. Ele falou assim, esse negócio de licitação, já cansei, esse negócio de regulação também é meio chato. Eu queria ver alguma coisa de esporte. Você está interessado? Vai estudando isso aí, Fernando, no ânimo que o Marcos sempre tinha, de estimular, né? E aqui eu lembro também de uma passagem do Rafael Veras ontem. Rafael Veras ontem contrapôs muito os não podes com o pode, né? Ele fala muito que a academia tem muito desse não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você já tem um mestrado? Não pode. Você já tem um doutorado? Então também não pode. E o professor Diogo e o professor Marcos sempre foram daqueles acadêmicos, daqueles colegas de profissão que falavam para você, não, você pode fazer isso. Eu sou testemunha disso, que o Marcos, uma vez, pô, você não quer dar aula na pós-graduação? Eu falei, não posso, Marcos, ainda estou começando o mestrado. Ele, não, pode sim. Né? Eu falo até hoje, metade das aulas que eu dou hoje, eu devo à generosidade do professor Marcos ter me apresentado ao mundo acadêmico. E o professor Diogo também tinha muito disso. E a minha identificação com o professor Diogo, com a doutrina do professor Diogo, veio no desenvolvimimento dessa dissertação, porque eu falava de princípio democrático, e quem falava melhor e mais concretamente de princípio democrático era o professor Diogo. Mas aí tinha um problema. Eu fiz mestrado na UERJ, que tem um viés mais à esquerda. E quem me conhece, e o Rodrigo é meu amigo, apesar disso, né, eu tenho um viés muito liberal, né, conservador, de direita, digamos assim. E o professor Diogo é considerado um pensador mais, por alguns, mais à direita, embora eu acho que a doutrina do professor Diogo não se enquadre em nenhum desses espectros. Mas eu me lembro que eu, desenvolvendo o trabalho, apresentando para a revisão, para a crítica do orientador, de outros professores que me auxiliaram, não, você não pode citar o professor Diogo. Por que não? Não, porque ele não dialoga com os demais. Falar de princípio democrático, falar de Habermas, falar falar da teoria de princípios, etc. E aí, não, o professor Diogo não dialoga. Como não dialoga? Ele fala tudo o que os outros falam. E melhor, mais claro, eu consigo entender o professor Diogo. O Habermas eu lia 3 vezes e me sentia um imbecil, né? Sim, vocês podem reconhecer, quem leu Habermas pode ficar tranquilo. Ninguém entende aquele negócio. A impressão é que a versão portuguesa foi traduzida do alemão para o espanhol, depois para o francês e veio para o português. Né? Só a Soraya, que é poliglota, consegue entender. O professor Antônio Maia, filho do nosso colega Antônio Maia, ele falava, vocês têm que aprender a ler em alemão, Habermas só dá para ler no original. Mas a abordagem que o professor Diogo sempre deu, a questão da democracia, da legitimidade, foi o que me impulsionou a tocar a minha primeira parte da vida acadêmica, que era muito dedicada à discussão do princípio democrático. Tudo que eu falava a partir de então, eu dava um jeito de enfiar o princípio democrático. Né? Tanto quando eu entrei na banca aqui na PGE, na banca da examinadora do concurso, só falava, ele gosta de falar de princípio democrático. O problema é que eu estava na banca de relações de trabalho. Né? Quero ver vocês encaixarem princípio democrático em processo de trabalho. Mas vamos lá. A questão do Estado pluriclasse, da desmonopolização do poder que o professor Diogo falava, apontava a época que eu estava desenvolvendo a dissertação, a questão da necessidade de diálogo social para você construir um Estado democrático. A doutrina do professor Diogo deixava muito clara a pulverização do poder pela sociedade. O poder não estava mais concentrado numa classe específica, o Estado não era mais instrumento de detenção de poder por parte de uma classe específica. O poder estava pulverizado no mosaico social. Essa ideia permeou muito a minha exposição na dissertação de mestrado, e ela acabou se incorporando às minhas pesquisas dessa segunda parte da minha pesquisa acadêmica, que é mais dedicada às imbricações do direito com o esporte. Principalmente
por essa questão que o Rodrigo chamou a atenção. O esporte é o setor onde essa questão do direito administrativo global, do direito extraestatal, é mais candente. O direito no esporte, ele, em grande parte, é produzido por entidades fora do Estado, por entidades que não são envolvidas no aparato estatal e contam com uma força que muitas vezes o próprio aparato estatal não consegue conferir. Dr. Rodrigo Mascarenhas, que negociou com o COI e com a FIFA, sabe o grau de chantagem ou de pressão que essas entidades podem realizar, principalmente ao instalar seus circos, né? A FIFA com a Copa do Mundo e o COI com os Jogos Olímpicos. E um ponto que perpassa toda a doutrina de direito esportivo hoje é a questão da autonomia das entidades esportivas, da autorregulação esportiva. A comunidade esportiva se aferra à noção de que o esporte não pode contar com uma intervenção exagerada do Estado como um verdadeiro dogma. Isso é uma discussão muito candente no direito europeu e isso reflete um pouco o próprio papel social do esporte. O esporte é algo que foi desenvolvido em paralelo ao desenvolvimento estatal. Mesmo em sociedades em que o sentimento comunitário não é tão forte, como é o caso do Brasil, o esporte proporciona esse fenômeno de coesão comunitária, de desenvolvimento de instituições no seio da sociedade, fora da intervenção estatal. E falar disso no Brasil, você falar de instituições centenárias, como são os clubes esportivos brasileiros, um desenvolvimento desse fora da intervenção do Estado, um país que vive sob o jugo do Estado brasileiro, sob o jugo do Estado, primeiro português, depois o brasileiro, durante 500 anos, não é um fenômeno banal. Talvez seja a melhor expressão do cumprimento do princípio da subsidiariedade constitucional. A gente fala de subsidiariedade federativa e esquece muitas vezes a questão da subsidiariedade social. A Constituição preconiza que o que a sociedade, o corpo social, a comunidade puder desenvolver por si própria, não vai contar com a intervenção do Estado. E o esporte é uma expressão genuína e bem-sucedida disso. Como exemplo, as exceções que comprovam essa afirmação são justamente os episódios em que o Estado usou o esporte como peça de propaganda, como peça de promoção de interesses outros que não os meramente agonísticos do esporte. Primeiro exemplo, Jogos Olímpicos de 1936, em que os Jogos em Berlim serviram como plataforma de afirmação da superioridade da raça ariana pelo regime nazifascista de Adolf Hitler. Depois, na década de 60, 70, 80, em que o esporte era a plataforma de divulgação do Estado comunista nos países da Europa Oriental, na China, na Coreia e em outros países submetidos a esse regime. Cuba é um exemplo mais acabado disso. E, finalmente, na década de 70, aqui no Brasil, com o regime militar, que se apropriou da seleção brasileira e por muito pouco não conseguiu afastar uma parcela da população. É porque o time era muito bom. Se fosse o time de 90, conseguia afastar, né? Mas como o time era muito bom, a ditadura militar não conseguiu se apropriar dos valores representados pela seleção brasileira. Muito bem. Esse discurso da autorregulação esportiva, da autonomia esportiva, da autonomia jurídica do mundo esportivo, ele se calca muito nas finalidades sociais, na relevância social do esporte, e isso efetivamente é importante. E é isso que é consagrado no chamado White Paper on Sport, editado pela União Europeia, mas
esse discurso, ele tenta ignorar, ou tenta fazer ignorar, que o esporte, ao mesmo tempo que é uma atividade social relevante, é uma indústria poderosa. E, sendo uma indústria poderosa, não pode se colocar à margem dos aspectos regulatórios, dos aspectos concorrenciais, que incidem sobre qualquer indústria. Então, a faceta social do esporte tem valido muito como uma desculpa, como um pretexto para escapar da lei que atinge toda e qualquer atividade econômica. E aí, dá para trazer para o discurso o segundo ensinamento do professor Diogo, que é a questão da legitimidade. O professor Diogo associa muito perfeitamente a ideia de legitimidade ao princípio democrático. A legitimidade, ele fala no seu curso, a legitimidade é decorrência direta do princípio democrático. E ela serve para medir o grau de identidade entre a vontade democraticamente expressa e a vontade juridicamente positivada. E essa quebra de legitimidade a gente vê todo dia aqui, né? A professora Patrícia falava muito da questão das inconsistências da regulação no Brasil, inclusive no setor de energia elétrica, falou do Conselho Nacional de Política Energética, pior do que as interinidades ou da transitoriedade dos 12 ministros que compõem a CNPE, pior do que isso é o CNPE deliberar ad referendo. O ministro de Minas e Energia dita uma norma tipo: não vamos revisar o preço de referência do barril de petróleo enquanto não chegar a $50 no mercado internacional. E fica valendo. Aí só um parêntese, que ilustra um pouco a hipocrisia dos agentes do mercado. Os agentes do mercado adoram estabilidade, segurança jurídica, mas quando uma norma dessa vem, ninguém fala de segurança jurídica, de estabilidade regulatória. Da mesma forma, a indústria esportiva fala muito de autonomia social e etc., mas na hora de cumprir o valor social, de cumprir a função social do esporte como indústria, ele busca se esconder atrás da sua faceta social. E é essa dualidade de comportamento que tem o seu ápice quase que caricatural na prisão do Marinho e de não sei quantos agentes da FIFA na Suíça, na prisão do Nussmann aqui, nos desmandos dos chefetes de federações estaduais ao longo do país, que você vê essa quebra de legitimidade. Você vê essa desvinculação entre o que é pregado como valor e o que é efetivamente praticado como conduta cotidiana nessas entidades. O professor Diogo, uma das suas últimas obras, estabeleceu a legitimidade como um dos paradigmas do direito administrativo pós-moderno. E o direito no esporte, o direito esportivo, é uma das expressões, como eu falei, do direito administrativo global, ou uma expressão do verbete que o professor Diogo usava de forma mais frequente, do transadministrativismo, que foi até objeto da minha exposição na última edição do Congresso. Essa ideia de legitimidade deve e chegou a hora de perpassar a prática na gestão, na governança desportiva. As entidades nacionais, internacionais, continentais de esporte, elas gozam de um monopólio fático. Embora, por exemplo, aqui no Brasil não exista nenhuma lei dizendo que as federações esportivas têm um monopólio, na Europa, o White Paper on Sport reconhece a natureza, a estrutura piramidal do esporte, onde todas as federações locais vão se reportando às regionais, às nacionais, para responder a só uma entidade internacional de administração do esporte. Isso foi conquistado pela capacidade de desenvolvimento, pelo resultado, que é outro paradigma do direito administrativo pós-moderno indicado pelo professor Diogo, pelos resultados que essas entidades lograram no desenvolvimento daquela modalidade esportiva. Mas, hoje, falta consenso, ou pelo menos consentimento expresso, consciente,
dos atletas e entidades que estão sujeitas a essas estruturas de governança na adesão e no funcionamento desse sistema. Então, associando legitimidade e democracia, um dos autores, e democracia é um conceito muito fluido, você pode chamar qualquer coisa de democrática. Na Coreia do Norte é a República Democrática Popular da Coreia, então assim, democracia lá não tem nada. Mas alguns elementos mínimos você pode identificar. Então, na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu cito uma autora francesa, Simone Goyard-Fabre, que ela estabelece 3 pilares para uma atividade democrática: representação, consentimento e constituição. Constituição no sentido de assegurar direitos fundamentais às pessoas e entidades sujeitas àquela ordem jurídica. Pois bem, o que há hoje no mundo é uma reação estatal movida muito pelo clamor popular, né? De ver uma entidade esportiva pregar uma coisa e atuar de outra forma, no sentido de disciplinar essas entidades esportivas. Então você vai na França, o Código de Esporte, o Código de Esporte, prevê no seu artigo 121.4, fala o seguinte: as associações esportivas não poderão se beneficiar de apoio estatal, a não ser que elas sejam formalmente reconhecidas. E para serem reconhecidas, precisam ter previsões estatutárias que contemplem mecanismos democráticos. O Decreto-Lei 248-B de 2008, reformado em 2014, da República de Portugal, República Portuguesa, o nome oficial, na verdade, né? Fala dos princípios de organização e funcionamento das entidades esportivas. E fala lá, princípios de liberdade, democracia, representação e transparência. A Lei Pelé, que foi sucessivamente emendada justamente para constranger as entidades esportivas a aderirem a um padrão de governança responsável, introduziu um artigo 18A, onde há 8 incisos com diversas alíneas, estabelecendo obrigações de transparência, de representação democrática de atletas, de juízes, de árbitros e de profissionais técnicos em todas as entidades. Este tipo de comportamento tem conseguido induzir essa democratização da governança esportiva. E como diz Ken Foster, que é um autor britânico dedicado à área de esporte, a autorregulação esportiva ela não sobrevive, ela não sujeição a uma intervenção estatal mínimo. Esse grau de intervenção estatal vai crescer se o esporte mundial e cada entidade nacional ou regional de administração do desporto não aderir a essas ideias de transparência, de responsividade, que hoje no português da Barra da Tijuca é muito chamado de accountability, né? E de independência. De independência no quê? De independência no controle. Essas entidades têm estruturas de controle, mas que não se prestam a efetivamente reprimir os comportamentos desviantes. Os escândalos inúmeros na área de atletismo, que acabaram no banimento de delegações inteiras da Rússia dos últimos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos, são um exemplo dessa falta de independência. Então, por exemplo, um país que é modelo nessa questão de governança esportiva, que é o Reino Unido, ele estabeleceu princípios de boa governança que agora vão condicionar a percepção de apoio estatal para o desenvolvimento do esporte. Ele estabelece 5 princípios de boa governança: estrutura, pessoal, comunicação, padrões de conduta e de políticas e processos. Tudo discriminado num documento assim, alentado de regramento da atuação naquela entidade esportiva.